E não sei se vocês sabiam, até influencers que têm milhões de seguidores, ou dezenas de milhões de seguidores, têm alodoxafobia, o medo de que não tenha tantos likes, de não ser o centro das atenções, de perder seguidores. Eles já se perderam. São influenciadores para os outros, mas dentro de si são opacos, não influenciam o seu eu para ser autor da própria história. Por isso eu escrevi o romance psiquiátrico Me Chamo Milagre. E eu vou falar muito desse romance nesse próximo mês. Me Chamo Milagre conta a história de uma menina, de uma bebê que foi traficada com 10 meses de idade pela rainha do tráfico, a rainha do crime internacional. E essa rainha descobre que essa bebê é incrível, é uma bebê super falante, super divertida, e ela é perseguida pelo FBI, pela Europol, pela Interpol, e passa por situações gravíssimas de estresse, inclusive é alvejada, e a bebê sorri, a bebê mesmo quando essa traficante recebe um tiro de raspão, ou ouve o estampido dos revólveres, das armas, ela é super divertida, ela é alegre, ela encanta, ela fala na linguagem, mesmo que ela não consiga se expressar através do pensamento antidialético, que é o pensamento imaginário, ou o pensamento dialético, que é esse que copia os símbolos da língua. Então essa bebê, ela se chama Mila, a menina milagre. Por isso o livro se chama Me Chamo Milagre. E ela é depositada num lugar inóspito, num porão escuro, frio, úmido, onde mora quem? Onde mora um paciente com esquizofrenia. Um jovem também que foi abandonado na sua infância porque seu pai deixou a sua mãe e a sua mãe teve que se tratar de um câncer e ele sempre esperou que a mãe voltasse. Ela o colocou no orfanato e a mãe nunca mais voltou. Esse jovem, ele cresceu, era super divertido, se tornou um empregado num circo e neste ambiente ele ganhou espaço e começou a ser alguém muito divertido. E ele era o palhaço central, ele ganhou o status de ser alguém que diverte plateias. Mas, infelizmente, ele não sabia divertir a si mesmo, ele não sabia lutar contra os fantasmas da sua mente que o assombravam, o medo de ser perseguido, o medo de ser rejeitado, o medo de não corresponder às expectativas da plateia, o assombravam. Então, o palhaço perdeu o sorriso e começou a ter paranoia. Vocês sabem o que é paranoia na psiquiatria? Paranoia são ideias de perseguição. Ele começou a se sentir perseguido por tudo e por todos. Então, por um lado, ele divertia plateias. Por outro lado, o teatro da sua mente não era um circo, era um ambiente de terror. E, infelizmente, ele desenvolveu uma psicose muito grave e teve que lutar contra esses fantasmas mentais e lutar contra o preconceito, até que um dia ele foi despedido deste circo e ele foi pelo mundo, caminhou pelo mundo, buscando o mais importante endereço, um endereço dentro de si mesmo. E os anos se passaram, ele foi morar num porão escuro, lúgubre, num porão úmido. E lá, de repente, aparece o mais estranho personagem, que o leva a quase infartar. Um bebê, uma bebê super divertida, uma bebê que o conduz ao estado de choque, mas ao mesmo tempo, à medida que ele fica chocado em ver aquela bebê no seu porão, um estranho no ninho, ela começa a sorrir para ele e ela começa a se tornar a plateia daquele paciente psiquiátrico, que outrora divertia plateias, agora ele tem um membro na plateia, uma bebê super inteligente, super divertida, que vai resgatar esse paciente esquizofrênico das suas loucuras para que ele possa dar risada da vida e também possa, no meio do caos,
se divertir, ou seja, aprender a ver um charme nas suas loucuras. Você consegue ver um charme nas suas loucuras? Consegue ver a vida mais leve? Ou você é alguém que se sabota, sofre pelo futuro, é preocupado demais em corresponder às expectativas dos outros? O gladiador, que é esse personagem cujo nome era Espartacus, porque a sua mãe quase não lia, mas lia antes de abandoná-lo, antes de se tratar de um câncer e nunca mais voltar, ela leu um livro sobre os gladiadores, sobre aqueles que entravam nas arenas e lutavam com feras. E ela estava com um bebê na barriga e não quis abortá-lo. Eu posso passar fome, mas não vou te abortar, meu filho. Eu posso ser rejeitada, mas não vou te abortar. Eu posso ser excluída do mundo pelas pessoas, abandonada socialmente, mas não vou te abortar. E ela não o abortou. Ela o amou. Ela teve aquela criança, ela passou fome, passou dificuldade, foi morar nas ruas, mas ela não se entregava, ela não deixava o seu filho no rodapé da sua história. Só que, como ela tinha problemas cardíacos e um câncer grave, ela teve que deixá-lo no orfanato. Mas ela nunca mais voltou. E agora, esse jovem que cresceu se tornou um palhaço de um circo. Foi assombrado pelas suas paranoias, pelas suas ideias de perseguição. Passou por crises, por surtos psicóticos. Agora mora num porão escuro. É assombrado por uma bebê, mas que o assombra positivamente. Ela vai levá-lo a viver a vida como um espetáculo imperdível, apesar de o mundo ter desabado sobre ele. Bom, me chamo Milagre, essa é a história de Mila. E Mila vai crescer e ela nunca vai reclamar da vida. Mila vai crescer, ela vai ser zombada, ela vai ser rejeitada, vai passar por bullying, porque seu pai é um psicótico, seu pai tem trejeitos, tem ainda uma série de movimentos involuntários que fazia com que todos se espantassem ao vê-lo. E ele carregava ela no colo, ou quando ela era adolescente, colocava as mãos nos ombros dela. E todo mundo ficava espantado com aquele psicótico cuidando de uma menina tão bela por fora e por dentro. Uma menina que encantava a todos, mas que foi rejeitada, abandonada, excluída, porque seu pai era um paciente esquizofrênico, mas ensinou ela a não ter medo da vida, ensinou ela a falar o que pensa, falar o que sente. Ela rompeu o cárcere da glossofobia. Lembre-se, eu disse que 75% dos adolescentes e dos adultos, bem como das crianças, tem glossofobia ou medo de falar em público. Mas Mila, a menina que se chamava Milagre, uma menina que não teve medo de ser rejeitada, excluída, abandonada, não teve vergonha do seu pai, ela não teve glossofobia, porque ela não se sentou nos bancos de uma escola na fase inicial, desenvolvendo hierarquia intelectual, vivendo a síndrome comparativa, uns são melhores do que outros. Um câncer que existe nas escolas.